Oiê, hoje eu vou falar aqui sobre todos os livros que eu abandonei em 2025, porém a maioria deles, o motivo que eu abandonei foi mais por conta da rotina, que estava difícil, e não porque eu não gostei necessariamente deles. A maioria foram livros que eu achei interessante, que eu gostei, e que eu gostaria de dar uma segunda chance para eles. O primeiro livro que eu gostaria de dar uma segunda chance, eu não sei se nesse ano necessariamente, mas em breve é Amor Teoricamente, da Ali Hazelwood. Gente, eu li A Hipótese do Amor esse ano e assim eu fiquei completamente apaixonada pelo livro e assim eu achei melhor do que Amor Teoricamente. Se eu não me engano, eu abandonei esse livro tipo 50, 70%. Então assim, eu não senti que o plot da narrativa era tão empolgante assim, sabe? Já dava pra ver que ele gostava dela, ela gostava dele. Não tinha nada muito emocionante assim. Então, o livro acabou me perdendo um pouco. Mas é um livro que ele não é ruim, ele é bom, ele é legal. E assim, depois que eu li outros livros da Ali, opa, eu senti que talvez se eu lesse de novo, se eu desse uma segunda chance para esse livro, eu poderia gostar. Não gostei nem um pouco que eu li em 2025 foi Assistente do Vilão. Gente, esse livro aqui, eu via muitas pessoas falando sobre, eu via que ele tinha um hype muito grande, assim, muita gente falando. Era uma trilogia, se eu não me engano, né? Mas assim, que livro sem graça. Eu não gostei nem um pouco desse livro, eu achei bem chatinho. Se eu não me engano, esse foi um dos livros que eu larguei logo no começo, sabe? Assim, eu comecei o livro e já fiquei tipo, tá, mas e aí? Onde que tá a graça desse livro? Então, assim, esse é um livro que eu não leria de novo, porque, assim, eu não gostei. A não ser que uma coisa muito grande, assim, aconteça e tal. Mas eu achei bem sem graça o livro, a personagem, o vilão. Eu achei, assim, bem sem sal essa história, porque eu abandonei e que eu não leria de novo. Agora, um livro de romance que eu abandonei, só que assim, gente, esse livro é muito bom, eu tava gostando bastante. Uma coisa que eu faço, que às vezes eu acabo lendo dois livros ao mesmo tempo, fico mais assim, presa em um dos livros do que pelo outro, sabe? Infelizmente isso acontece bastante. E uma coisa também foi que em 2025 saíram várias adaptações de coisas que eu gostava e que eu estava querendo reler. Eu reli É Assim que Acaba, eu reli outros livros. Foi Assim que Acaba que saiu ano passado? Não lembro, mas eu sei que eu reli vários livros em 2025 porque eu queria estar com eles frescos na cabeça por conta da adaptação. Mais um livro que tinha muito hype, que eu comecei a ler, eu gostei dele desde o começo e largando mais por conta de ter ficado presa em outras leituras, foi Sete Dias em Junho. Gente, esse livro, eu gostei muito da história, da premissa. É um romance mais maduro. A moça que ela é mais velha e ela vai ter um reencontro com o romance do passado, com uma pessoa que volta do passado. E assim, gente. Ai, se tem um plot que me prende todas as vezes que eu leio, é quando tem essa questão de um romance do passado vindo à tona. Sério, eu não sei se é por uma questão pessoal, mas enfim. Eu sempre fico presa na história quando é sobre isso. A moça que ela já tem uma filha, ela tem uma doença, se eu não me engano, eu não lembro agora. é, o que é, mas assim, ela tem muitas questões com dor de cabeça, com dores. Eu não lembro direito o que acontece, a personagem ela sofre muito com isso. E no livro a gente vai ver um pouco da história dela, do passado, como ela conheceu essa pessoa, dela no futuro, no presente, quer dizer, né, com a filha dela. Ela tem uma filha e a filha dela é adolescente. E a filha dela, assim, gente, é muito engraçada. Um dos momentos mais engraçados do livro é quando tem ela interagindo com a filha dela, com os amigos da filha dela. E eu gostei muito dessa parte, eu gostei bastante, assim, da relação das duas. E a gente vai ver também o POV do personagem masculino, que mostra também um pouco no passado como eles se conheceram. E os dois são escritores e fazem parte ali desse meio literário. Então eles acabam se reencontrando no presente, depois de vários anos separados, né? E foi mais ou menos aí que eu parei de ler o livro. Mas assim, eu tava gostando bastante do livro, eu tava achando legal, eu tava achando um romance maduro, sabe? Gente, é um livro muito bom e eu acho que vale todo o hype que ele tem. Eu queria ter continuado a história, porque eu tenho certeza que, assim, eu acho que eu não li nem 20% do livro, sabe? Outro livro também que fazia muito tempo que eu queria ler alguma coisa dessa autora foi Para Sempre Seu, da Abby Jimenez. Gente, é assim.
Eu gostei do livro, estava legal, só que assim, estava bem no comecinho, sabe. E infelizmente eu sou uma pessoa que, principalmente para romance, às vezes eu tenho que dar uma insistida a mais, se o livro não tá me prendendo, sabe. E essa foi uma leitura que eu acabei abandonando também. Infelizmente, eu queria ter lido. Eu acho que eu vou começar por outro livro da Abby Jimenez pra, assim, ver se eu realmente gosto da escrita dela e tal. Eu sou uma pessoa que eu acabo gostando mais de romances, se o romance realmente me prende. Eu acho que uma das coisas que eu mais amei em A Hipótese do Amor é que na metade do livro a gente tem um plot grande que faz você ficar, sabe, angustiado pra saber do final. E esse livro estava bem no comecinho, eu não sei direito a história, na verdade. Essa em um hospital, porque são 2 médicos que eles vão se conhecer, e no começo tem aquela coisa de dela não gostar dele, ele ser novo ali, e ela não tem muito motivo pra não gostar dele, acaba sendo alguns mal-entendidos que fazem com que ela tenha raiva dele e tal, depois ela vai vendo que ele na verdade é uma pessoa legal, e os 2 acabam se apaixonando. Enfim, eu não peguei muito da história do livro, mas muita gente falava bem desse livro. E eu espero que ele não seja triste, porque eu achei que tanto o personagem masculino quanto a personagem feminina mereciam ser felizes no amor, porque os dois tinham passado por sonhos amorosas, sabe, no passado. Então, assim, tadinhos, eles mereciam se encontrar e serem felizes. E eu queria muito ler esse livro de novo pra eu poder ver esse final feliz deles. Agora, gente, um livro que realmente eu fiquei muito triste por ter abandonado foi Powerless, que é um livro de fantasia. Que assim, é muito difícil eu abandonar um livro de fantasia, porque eu gosto bastante de fantasia. E geralmente é um gênero que prende desde o começo, sabe? É muito difícil você achar um livro de fantasia que seja mais parado. Só que assim, eu achei esse livro muito parecido com outros livros que eu já li. Sabe, eu tava gostando muito do personagem masculino, muito da personagem feminina, mas assim, eu senti que parecia que eu já tinha lido essa história, sabe? Eu achei que tem uma vibe meio Jogos Vorazes, meio a seleção. Livro bom, mas na parte que eu tava, eu acho que eu tava em tipo 70% do livro. Assim, não estava me prendendo muito, sabe? É um livro bom, é um livro legal, se eu não me engano também é uma trilogia. Eu queria terminar de ler ele porque eu realmente tinha gostado do livro, mas assim, é que nem eu falei, eu acho que tem uma vibe muito parecida com outras leituras, com outras séries que já existem. Então talvez se você já leu esses outros livros, você vai ficar meio, não sei, parece que você tá lendo de novo aquilo, sabe? Leitura legal, o personagem masculino, ele é assim maravilhoso, perfeito, eu gostei bastante dele. E enfim, gente, eu acho que é isso, assim. Esse foi um dos únicos livros de fantasia, assim, que eu abandonei sem terminar de ler. Geralmente, eu pelo menos termino o primeiro livro. Livro também que, assim, de fantasia que não me prendeu foi o segundo livro de Quarta Asa, Chama de Ferro. Assim, eu gostei de Quarta Asa, mas eu tenho muitas questões com esse livro, que eu acho que, assim, não sei, do meio pro final, eu acho que o livro meio que se perde um pouco. Eu não gostei muito do final. Ele deixa um gancho, assim, pra te prender pro próximo livro, que é Chama de Ferro. Gente, em Chama de Ferro, eu achei, assim, pior ainda. Então, eu não gostei muito. Não foi um livro que me prendeu. Eu li Quarta Asa, porque o começo do livro é muito bom, ele prende bastante. Mas, assim, não é também um dos meus livros favoritos de fantasia. Agora, outro livro que eu fiquei muito triste também de ter abandonado foi um livro que saiu pela Tag no ano passado, que é Como Arruinar um Casamento. Gente, esse livro aqui, eu confesso que eu tava gostando dele, eu gostei bastante. Se não me engano, eu tava na metade, mais ou menos, dele. E uma hora também que fica um pouco parado o livro, porque ele é meio que um drama, assim. É uma vibe mais reflexivo, sabe? É um livro mais reflexivo. Assim, eu acho que eu fiquei meio, não sei, não tava me prendendo, eu não tava sabendo muito bem pra onde a história ia. Mas é um livro muito legal. É um livro de uma moça que ela vai pra um lugar pra cometer suicídio, esse lugar, e é um lugar que ela sempre sonhou em ir. Só que assim, o lugar tá reservado pra um casamento e ela acaba ficando amiga, digamos assim, da noiva, da moça que tá fazendo o casamento. E a moça começa a desconfiar que aquela mulher tá ali por algum motivo estranho, sabe? E aí ela meio que descobre que ela vai fazer isso nesse final de semana que vai ser o casamento. Meio que tipo assim, minha filha, sai daqui, não quero que você estrague meu casamento. Porque é um livro que fala bastante sobre as questões que levaram a personagem a chegar nesse ponto. Ela passou por um divórcio, se eu não me engano, uma separação, e foi muito difícil pra ela estar ali nessa situação em que ela e a noiva, elas estão
assim, situações completamente opostas, né, uma pessoa que acabou de sair de um casamento e uma pessoa que tá entrando num casamento, acabam tendo uma amizade ali diferente, digamos assim. Mas é muito legal ver as 2 personagens interagindo e a personagem principal, gente, eu ria muito com ela. Ela, assim, ela é uma personagem muito cativante, você acaba gostando bastante dela. Agora, gente, um livro que, assim, eu não entendo até hoje por que que ele existe, eu acho que não tem muito sentido de ter esse livro, que é uma continuação de um romance, que é Assim que Começa. Eu tive que reler Assim que Acaba, né, por conta da adaptação que eu queria assistir e tal, e queria ter o livro fresco na minha memória, né. Só que, assim, quando eu fui ler Assim que Começa, tipo assim, eu não vi muito sentido nesse livro, sabe. A gente tem tanto o POV dela quanto o do menino, esqueci o nome dele agora. Também tanto o POV dela quanto do Atlas. E assim, eu estava gostando no começo e tal, mas assim, gente, é um livro que ele, não sei, eu acho que não tem muito sentido pra ele existir. Talvez eu daria outra chance pra ele, né, mas é porque no começo ele não te prende, não tem uma coisa pela qual você quer porque, tipo assim, você sabe que eles vão ficar juntos. Pra mim eles já estavam juntos, sabe. É um livro meio que vai explicar ali como que eles vão seguir em frente, né, depois de tudo que aconteceu, vai mostrar ali eles seguindo em frente, mas tendo essa relação com o Riley, por conta da menininha também que nasce, a filha dela, e aí só que assim, sim, eu achei meio sem graça, então eu não vi muito sentido para esse livro e esse foi um dos motivos que eu abandonei ele. Agora um livro também que eu comecei a ler a série, um dos livros que eu mais gostei do ano passado foi O Acordo, que é da série Off Campus, que vai ter inclusive esse ano vai ter adaptação. Eu comecei O Erro, logo depois que eu comecei. Só que assim, eu não gostei muito de O Erro, gente. Em si ele seja bom, mas eu não gostei muito da história, eu não gostei muito da forma como os personagens ficavam juntos. Eu achei meio, não sei, não gostei. Continuado, mas acabou que não me prendeu muito a história. Realmente eu não gostei muito. Vou continuar porque eu quero ler a série como um todo, sabe? Pra poder acompanhar a série e saber assim, né, quais eu gosto, quais casais são bons e tal. Mas eu já vi as pessoas falando que esse segundo livro não é tão bom quanto o primeiro. Por último, um livro que eu tava gostando também e que eu vejo que tem muito hype em cima dele é um livro que chama Dungeons and Drama. Esse livro foi um dos que eu abandonei porque eu tinha começado outra leitura junto com ele e basicamente foi A Hipótese do Amor, que é um livro que me prendeu muito, que eu amei muito, que eu sou completamente apaixonada, já virou um dos meus romances favoritos. E eu comecei esses 2 livros juntos. E presa por A Hipótese do Amor do que esse. Mas esse livro também é legal. É de uma menina que ela acaba de castigo e ela tem que trabalhar na loja do pai dela. A personagem do livro, ela fica de castigo tendo que trabalhar na loja do pai dela, que é basicamente uma loja de coisas nerds, de jogos, de tabuleiro e tudo mais. E ela não curte muito essas coisas, mas ela descobre que tem umas pessoas do colégio dela que gostam bastante de se reunir na loja pra jogar Dungeons and Dragons. E assim, ela acaba tendo ali um mito inicial com um dos meninos, que é o menino do colégio dela. E aí eles viram meio aquela coisa meio enemies to lovers, sabe? Porque assim, eles não se gostam a princípio, eles são completamente opostos, porque ela não gosta de nada dessas coisas meio nerds. E não gosta dela porque, enfim, ela é toda preconceituosa com essas coisas e tal. Conversam e ela acaba percebendo que ele é um pouco apaixonado por uma das meninas do clube ali deles. E ela se oferece pra fingir que eles estão juntos pra fazer ciúme nessa menina. Só que, né, obviamente a gente sabe que como eles se odeiam, eles vão acabar se apaixonando nesse fake dating ali deles. Eu tava gostando do livro, eu tava achando legal. Eu não gostei muito do personagem masculino, achei ele meio chatinho. Falaram que o outro livro da duologia é melhor que esse, e eu acho que eu gostaria mais dele também. Eu acabei abandonando por conta de A Hipótese do Amor, mas é um livro que eu gostaria de ler de novo, porque eu achei bem legal, assim, a premissa. Eu gosto bastante dessas histórias de fake dating e tal. Enfim, gente, esses foram todos os livros que eu abandonei em 2025, mas que eu espero que em algum momento, tirando um ou outro livro, eu espero que em algum momento eu possa dar mais uma chance pra eles. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo e me segue nas outras redes sociais, que eu tô criando bastante conteúdo sobre livros e sobre outras coisas também, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tchau!